amigos, porque a gente sempre ficava brincando o dia inteiro e tal. Só que dessa vez, assim que eu cheguei na casa dele, eu vi que a irmã dele estava jogando um jogo muito peculiar. Um jogo de Lego, sei lá o que parecia aquilo. Eu não dei muita bola no começo, mas ao longo da tarde, aquilo foi me chamando cada vez mais atenção. E aí eu perguntei, cara, que jogo é esse? Ele falou, esse aqui é o Roblox. Você não conhece? E nesse dia, eu resolvi criar a minha conta no Roblox. O primeiro jogo que eu joguei foi o Choose a Team and Build a Fort, que era basicamente um jogo de construção. E meu personagem se parecia assim quando eu comecei a jogar. Toscão, né? Eu só consegui jogar Roblox na casa era entrar no estúdio e ficar brincando com zumbis e arminhos. Em 2011, quando eu finalmente consegui uma internet melhor aqui em casa, eu comecei a jogar muito Obby e muito Survive the Disasters. E era sempre com esse meu amigo, do Phenomenal Man, o Daniel. A gente sempre tava andando juntos, sempre jogava todos os jogos juntos e foi uma época muito boa. Aí em maio, eu finalmente comprei BC pela primeira vez e eu consegui começar a customizar meu personagem. Eu era muito viciado em verde, muito viciado. E aí, ainda em maio, o The Phenomenal Man, que agora tá o nome de Insane, deu meu primeiro... Abaixa, eu tô gravando, né, Felipe? Abaixa aí, porque eu também tô gravando. Eu quero comer essas batatas. Abaixa um pouquinho. No Choose a Team and Build a Fort, a gente passava tardes e tardes brincando nisso. A gente construía várias coisas e os jogos não salvavam as construções, então toda vez era uma coisa diferente. Lá no meio do ano, eu comecei a jogar o Gear Wars. E que se vocês estão lembrados, eu falei dele no meu vídeo de perguntas. Que é o jogo que eu mais gostei da minha vida inteira do Roblox. Que foi o jogo que eu mais joguei também. Enquanto eu jogava isso, um dia eu encontrei um nome muito peculiar. Marcelo025. Eu falei, cara, esse nome é muito BR, né? E eu perguntei, cara, você é BR? E ele falou, sim, eu sou. E esse foi o primeiro que eu encontrei jogando esse jogo. Além disso, toda sexta-feira, eu e meus amigos a gente fazia questão de ficar jogando Hide and Seek, que era o esconde-esconde. Lá em agosto, apareceu um item limitado na loja que custava muito pouquinho. Ele custava 200 Robux. E eu fiquei tipo, cara, vamos comprar, porque é uma Gear e tal, vou conseguir usar no Gear Wars. E no mesmo dia, esse item começou a ser vendido por 2.000 Robux. E nesse dia, eu me senti rico, muito rico. E um pouco antes disso, eu já tinha um sonho no Roblox. Queria conseguir a Dark Heart e esse era o meu grande objetivo no Roblox. Eu falei, eu vou ficar muito feliz quando chegar esse dia. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas um dia eu vou conseguir essa espada. E o ano continuou assim, mas BR que é raiz mesmo já causava no Roblox em 2011. Já em 2012, uma coisa muito grave aconteceu. Tudo que eu tinha conseguido até aquele ponto foi perdido. Minha conta foi deletada sem motivo algum e eu tive que criar uma nova conta. Chorei muito no dia 3 de janeiro de 2012. Muito. Foi um dia que me marcou bastante. Minha irmã, comovida, tentou começar a jogar também e ela se viciou. Também, logo no começo de 2012, aconteceu uma coisa muito aniversário do bizarra. meu pai? Eu encontrei o Roblox jogando. Quê? Foi a primeira Roblox? pessoa muito famosa Gente, que eu se vocês encontrei no Roblox. conhecem o Roblox, o próprio Roblox é o criador do Roblox. Ele nunca ficou lá, ele nunca fica. Roblox. Eu tava muito viciado em Gear Wars nessa época. E eu também consegui viciar minha irmã. E a gente ficava jogando isso muito. Até que a gente derrotou uma vez o Lucky Maxer. E ele tava usando uma Dark Heart, a minha espada dos sonhos naquela época. Em abril, rolou a primeira Egg Hunt, só que eu não sabia o que tava acontecendo. Então, não tenho muitas prints dessa época, infelizmente. E também, nessa época aí, a gente lutou contra o nosso primeiro hacker do Gear Wars. E a gente tava usando só as nossas armas mesmo. E pasmem, a gente conseguiu derrotar ele, mesmo ele deletando tudo, mesmo ele explodindo tudo. A gente conseguiu derrotar porque ele não conseguia quicar a gente do servidor, nem banir. Porque o meu nome era SL Heart, Slag Heart e não Sig Heart. E ele não sabia disso. No meio do ano de 2012, a gente fez a nossa primeira troca no Roblox. O ano continuou basicamente assim, a gente só ficava jogando Gear Wars o dia inteiro, todos os dias. Até que lá pro final do ano, em outubro, eu comprei o Dominus Vespertino. Na verdade, foi um presente do Dominus Vespertino. E pra fechar o ano com chave de ouro, eu encontrei o Merely, que era o jogador do Roblox mais rico na época. 2013 já começou como? Eu comprei a Wind Force por 64.000 Robux.
Um pouco depois, eu troquei essa Wind Force por duas Dark Hearts, porque na minha cabeça, duas Dark Hearts eram melhores do que uma, né? Eu me arrependi profundamente pouco tempo depois. No dia 17 de março de 2013, aconteceu uma coisa surreal, assim. Roblox lançou o Green Sparkle Time Fedora e eu consegui comprar ele por 10 mil Robux. O número do meu Green Sparkle Time Fedora era 42. Vocês vão entender por que eu falei isso mais tarde. Foi insano, porque eu comprei por 10 mil e no mesmo dia ele já tava vendendo por 350 mil. E ao mesmo tempo tava rolando a Egg Hunt, que foi realmente a primeira Egg Hunt que eu joguei por completo, a Egg Hunt de 2013. Lembra que eu falei do Green Sparkle Time Fedora? Então, ele me fez chegar no rank 61 dos jogadores mais ricos do Roblox naquela época. Mas vamos voltar à programação normal, vamos voltar pro caos do Gear Wars, que foi assim até o Halloween. No meio de 2013 também, teve uma atualização que pra mim foi uma das mais importantes, eu gosto bastante dessa atualização, que foram as Dynamic Lights. E tudo começou a ficar mais bonito no jogo por causa disso. Foi só muito louco mesmo. Em 2013 também eu finalmente entrei pro mundo das trades, por assim dizer. E eu comecei a trocar uns itens, comecei a lucrar em cima disso, comecei a vender mais, até que eu juntei bastante Robux e em outubro eu comprei o Doomscar. E esse hatch pra mim, ele é muito importante mesmo, e vocês vão entender mais tarde por quê. Eu também joguei o evento de Halloween, só que eu não consegui jogar muito porque eu estava meio doente e eu estava viajando e minha internet não estava muito boa naquela época. Pra fechar o ano, eu viciei também em Sword Fight on the Heights. 2014 já começou de uma forma meio impactante. Eu troquei basicamente todos os meus itens de valor por uma Illumina. Na época, essa troca valia bastante a pena, porque a Illumina era o item que estava logo abaixo da Dark Heart em questão de valor. Além disso, eu me viciei em Natural Disaster Survival, tanto que eu joguei com o Sticker Master Duke e eu consegui ser o único sobrevivente na frente dele. Lá pra março, eu comecei a jogar o Murder Mystery, que na época era bem simplesinho, vocês estão vendo aí. E eu me viciei também bastante nesse jogo, vou falar a verdade. Depois teve a Egg Hunt de 2014, que na época ela tava bem bugada, mas no geral foi uma coisa que eu gostei bastante. E durante a Egg Hunt, o que aconteceu? Eu finalmente consegui uma Dark Heart. Consegui realizar meu sonho. Cara, foi só um dia muito especial pra mim. Enfim, as coisas continuaram seguindo normalmente até julho de 2014, que teve a Copa aqui no Brasil, né? E eu, como um bom brasileiro, fui lá e me vesti totalmente a caráter. Nessa época também eu consegui chegar a 100 mil KOs, ou seja, eu tinha conseguido derrotar 100 mil pessoas no Roblox e eu tinha, sei lá, um pouco menos de 25 mil mortes, alguma coisa assim. Foi muito louco. Em agosto, teve as Clan Battles. Foi uma série de eventos que eu achei muito bagunçada, mas eu achei muito da hora ao mesmo tempo, que era basicamente um free for all. E ele dava uns troféus no final das contas, e eu consegui pegar o de ouro. Em setembro, eu me viciei demais no Super Bomb Survival. Nessa época também saiu o Ghost Dairy, que era uma versão branca do Doomscar, só que ele tinha fogo. E todo mundo que tinha o Doomscar ficou muito pistola com isso, porque a gente queria fogo também, né? E aí a gente fez petição e tudo mais, só que nada mudou, infelizmente. E pra fechar o ano, eu comecei a jogar o The Quarry, que é o jogo que o Mining Simulator se inspirou. E também eu comprei o presente da Purple Ice Crown. 2015. Em 2015, esses eram meus itens limitados e eu ainda tinha Dark Heart e pra mim era um item mais importante. Mas eu comecei a sentir que os jogos de Gear estavam morrendo. O Gear Wars já não tava com tantas pessoas e essa print eu tirei exatamente porque o servidor tava relativamente cheio nesse dia. E aí eu comecei a me viciar em outros jogos. Eu me viciei em Mad Paintball. E eu finalmente criei um personagem decente, que eu gosto até hoje, com a Purple Ice Crown, que é o meu Sinister. Até que eu fiz uma foto, uma arte pra ele diferente aí. Além disso, nessa época eu ajudava o Lucky Maxer a criar Gears. Então eu era uma parte ativa da comunidade de Gear ainda. Também, lá em abril desse ano, teve uma Egg Hunt muito zoada. Lá pro meio do ano, aconteceu uma coisa que pesou bastante, assim, pra mim. Lembra dos KOs e Wipeouts que eu tinha falado? Esses stats foram tirados pra sempre do Roblox. Todas as batalhas de Gear passaram a perder o sentido pra mim. Um pouco depois de isso acontecer, eu tive a minha última batalha séria, envolvendo Gears e tudo mais. 2016? Em
2016, eu tinha acabado de passar na faculdade. Então, esse ano pra mim foi um pouco mais difícil. Eu já tô falando por cima que não vai ter muita informação sobre esse ano. Então, todas as minhas fotos desse ano estão aí. Enfim, no dia que eu consegui realmente entrar na faculdade, eu troquei a minha Dark Heart, que era o meu sonho, que ela já estava totalmente desvalorizada, por um Dominus Master. E o Dominus Master, como vocês sabem, pra mim é muito importante hoje em dia. E uma das poucas fotos que eu tenho dessa época é da Egg Hunt. Não vou dizer que foi uma Egg Hunt muito boa, mas foi uma Egg Hunt decente, vai. Também de vez em quando eu voltava pra brincar com algumas Gears. Não era muito importante, mas sim, eu brincava com algumas Gears ainda. E o ano de 2016 passou assim, num piscar de olhos pra mim. 2017 eu ainda estava insistindo em brincar com Gears. Também teve a Egg Hunt de 2017. Foi muito louca pra mim, eu achei uma das melhores também, só parte pra de 2013, na minha opinião. Nessa época também, eu fiquei inserido na comunidade brasileira de Roblox. E aqui, da minha primeira foto com o Dudu Beteiro. E a gente começou a jogar bastante nessa época juntos e foi aqui que a gente se conheceu mesmo. Também, lá pra junho desse ano, eu consegui alcançar 1 milhão de rap. E como eu disse, eu comecei a ficar muito mais inserido na comunidade brasileira de Roblox. E aqui, a gente estava organizando o primeiro RBA, o PVM e eu, o Marcelo 025 que eu já tinha falado. Uma galera aí. E eu tava bem inserido mesmo, eu comecei a participar bastante da comunidade brasileira de Roblox. Em julho desse ano, também eu consegui uma nova coisa, eu consegui um Purple Sparkle Time Fedora. Desde o começo de 2014 eu não tinha um Sparkle Time Fedora. E aí eu continuei participando ativamente da comunidade brasileira de Roblox. Os primeiros inscritos aí do canal, ou até mesmo o pessoal que tá vindo do Beteiro, deve se lembrar bastante dessa época e tal. E aí eu comecei a ficar, digamos que um pouco viciado em Sparkle Time Fedora. Um pouco viciado, digamos assim. Vocês lembram quando eu falei do Green Sparkle Time Fedora 42? Pois é, eu consegui ele de volta no final do ano passado. Não podia fechar o ano sem me viciar em alguma coisa e eu fui lá e me viciei em Tower Battles. Tanto que aí eu tava jogando o evento de Natal e a gente passou do evento de Natal e foi só muito louco essa época. Nossa, que bosta de propaganda. 2018 começou de uma maneira um pouco esquisita. Eu não tava esperando nada, na real. Quando de repente o Roblox resolveu atualizar o Doomscar. Finalmente nossas preces foram ouvidas e foi por causa desse hatch, por causa dessa atualização aleatória que aconteceu, que eu encontrei uma pessoa muito especial. Eu encontrei a Lily e desde então a gente tem se falado bastante. Ela é uma pessoa muito especial pra mim mesmo. No começo do ano eu tava viciado em Survive the Disasters e também eu viciei em Tales of the Valley. Um pouco mais pra frente, teve o evento do Ready Player One. Cara, esse evento foi bem marcante pra mim em vários sentidos. Tudo bem que eu não consegui nada de especial nesse evento, mas sei lá, o clima, a atmosfera, junto com a Egg Hunt, sei lá, eu gostei bastante dessa época, assim, no geral. Lá pro final de abril, maio, eu finalmente fiz a minha primeira aparição no Bop, lá no canal do Dudu Beteiro. Acho que muitos de vocês conhecem essa série, né? Eu acho que muitos de vocês também gostam bastante dela. No final de julho, eu fui lá, conheci o Dudu Beteiro em pessoa, o Biano também. Foi uma viagem muito especial para Curitiba e eu finalmente criei um canal. E aí, para vocês que estão acompanhando meu canal, vocês sabem como tem sido minha vida, como tem sido as coisas desde então. E um último ponto que eu queria frisar aqui foi o dia 6 de setembro desse ano, que eu finalmente consegui o Dominus Infernos que eu tava tentando conseguir fazer há tempo. E esse é o item mais valioso que eu já tive na minha vida e, sei lá, foi bem difícil de conseguir. E eu não podia deixar vocês de fora disso, né? Vocês, meus inscritos, meus fãs, todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo, sério mesmo, de coração. Eu queria ter uma foto com todos vocês, mas eu acho que é impossível. Mas não é só porque eu não tenho vocês registrados em uma foto que vocês não têm importância pra mim. Pelo contrário, vocês são extremamente importantes pra mim. Muito obrigado mesmo. Vocês já devem ter percebido que pro finalzinho do vídeo minha voz ficou meio rouca, porque eu tava falando sem parar 40 minutos nesse vídeo e eu tive que reduzir ele pra 15, pra não ficar muito cansativo pra vocês, né? E também queria avisar que, obviamente, eu não consegui falar tudo que eu queria falar nesse vídeo. Então, cabe a vocês agora escolher algum tema que eu falei nesse vídeo e tal, se vocês quiserem, lógico, pra eu me aprofundar um pouco mais, sei lá, das Egg Hunts antigas, dos eventos antigos, de como eram os itens ilimitados antigamente, não sei. Gente, Qualquer coisa que vocês quiserem, deixa nos comentários. Tchau!